Então vamos lá, galera. Vamos dar continuidade à correção dos exercícios do capítulo de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Nós fizemos até o 7, vamos para o 8 aqui, como vocês já me orientaram. Gente, o que acontece? Já vou começando a dar uma dica para vocês. Vocês começam a fazer uma prova, né, de concurso e vocês se deparam com uma questão com uma tabela bem extensa, com bastantes dados, né, muitos dados aqui. E vocês vão, talvez, né, vocês caiam naquele equívoco de perder muito tempo fazendo a leitura dos dados. Esses dados aqui só fazem sentido como forma de consulta. Então, possivelmente, vocês vão ler as afirmativas, certo? E para vocês identificarem aquela que está correta ou aquelas que estão incorretas, ou, né, vice-versa, porque no caso aqui está pedindo a incorreta, vocês vão ter que voltar ao gráfico, tá? E fazer uma consulta, né? Algumas informações estão muito claras, outras, né, vocês vão precisar interpretar com base no conhecimento de vocês. Então, questões como essa, o objetivo é manter a tranquilidade e usar a técnica, tá? Não perder muito tempo. Tranquilo? Não perder muito tempo. Então, vamos lá. De acordo com os dados apresentados, é possível traçarmos algumas linhas de reflexão sobre as disparidades, as desigualdades, as diferenças regionais brasileiras. Só chamando uma atenção aqui, gente. Uma das grandes características, né, do mundo subdesenvolvido é justamente a grande desigualdade socioeconômica, técnica, científica, né, produtiva, entre as regiões dos países subdesenvolvidos. No Brasil não é diferente. Nós pegamos um centro-sul, né, pegando a classificação do Pedro Pinchas Geiger, né, dividindo o Brasil a partir de critérios socioeconômicos, né, dividindo Amazônia, Nordeste e centro-sul do Brasil. A gente vai perceber que o grosso do aparato técnico, financeiro, tecnológico, né, o potencial de consumo, a concentração populacional, a influência política está centrada no centro-sul do Brasil. Tudo bem? Quando comparadas, né, às macro-regiões geoeconômicas da Amazônia e do Nordeste, certo? Quando a gente pega, né, na classificação político-administrativa do IBGE, que respeita ali os limites, né, entre os estados, que tem como critério mesmo, né, favorecer a administração, onde as 27 unidades federativas do Brasil estão agrupadas, né, entre as regiões, a gente vai perceber que a região sudeste é aquela que apresenta a maior concentração, a maior influência, o maior aparato tecnológico. Isso tem a ver com o desenvolvimento, né, histórico, produtivo. Então, uma das grandes desigualdades, uma das grandes, né, características de um país subdesenvolvido também são as grandes desigualdades regionais, tá certo? Então, vamos lá. A questão está pedindo aqui, meus amores, a incorreta. Então, nós temos 5 opções. 5 opções. 4 opções têm indicadores corretos. Uma não, tá? Outra dica que eu vou dar para vocês. Dá uma lida geral, porque dependendo, você na leitura você já vai pescar algum tipo de equívoco, ou seja, sem a necessidade de olhar a tabela, você já vai perceber algum equívoco a partir do conhecimento que você já tem, certo? Que vai, vai se tornar, né, não vai ser necessário você perder tempo analisando a tabela, tá certo? Então, por exemplo, olha só, a densidade demográfica. Romulo, o que é densidade demográfica? É a relação entre a população, né, total de um determinado local e a área, né, o espaço geográfico ocupado. Ela é dado por habitantes por quilômetro quadrado, tudo bem? Isso tem a ver com a densidade demográfica, a população relativa. Meus amores, antes de eu continuar aqui, eu fui mal educado. Qual gabarito vocês marcaram aí? Quais as possibilidades que vocês tiveram de gabarito? O que vocês acharam aí? Alguma possibilidade aí de indicar o gabarito? Ih, eu não estou conseguindo ver chat. Daqui a pouco eu vejo, então. Vamos lá. A densidade demográfica, aliada à quantidade de médicos por 1.000 habitantes e de leitos hospitalares, apresenta-se em níveis máximos no Rio de Janeiro. O que acontece? Para a gente analisar isso aqui, a gente precisa recorrer ao gráfico, a tabela, né? Perdão, as informações da tabela. Então, vamos colocar aqui, ó,
A como dúvida. Tudo bem? Que a gente precisa fazer essa análise, né? Inúmeros indicadores encontram-se abaixo ou acima da média nacional, como é o caso da mortalidade infantil no Maranhão ou da quantidade de leitos hospitalares no Amapá. De novo, a gente precisa recorrer à tabela, então a gente perderia tempo analisando. Os indicadores de densidade demográfica, população urbana, taxa de natalidade, mortalidade infantil, quantidade de médicos e leitos hospitalares não têm nenhuma relação com o IDH, com o Índice de Desenvolvimento Humano. Então a gente já discutiu aqui o equívoco, né? Se a questão está querendo a incorreta, a gente sabe, né, que o IDH ele é composto por 3 indicadores principais. Um de renda, que é analisado a partir da renda nacional bruta per capita. Outro de escolaridade, né, que tem a ver com a estrutura, né, educacional atual e uma perspectiva. Então, por exemplo, os anos de estudo, né, a expectativa de média de anos de estudo e também na questão da qualidade de vida expressa diretamente na expectativa de vida, né, na esperança ao nascer. Tem relação direta com a qualidade de vida em termos de saneamento, em termos de política, né, médico hospitalar, de infraestrutura médico hospitalar, de campanhas de vacinação, de qualidade, né, da água, coleta de lixo, segurança alimentar, cultura, certo? Ou seja, tem a ver com vários aspectos. Isso que garante, né, uma maior ou menor expectativa de vida. Isso que implica, né, indicadores, nesses indicadores de expectativa de vida. Então, como a questão está pedindo a incorreta, nós já sabemos que a incorreta está aqui, ó. Então, eu não preciso me preocupar, né? Eu não preciso me preocupar com a leitura do gráfico. Eu só estou ensinando para vocês uma parte técnica, para vocês fazerem uma prova, por exemplo, do Enem, que é tão longa, né? Tão cansativa em termos de leitura e interpretação. Tudo bem? Meus amores, deu para entender o que eu tentei passar para vocês aqui em termos de técnica de resolução de questões? Tudo bem? Então vamos entender que o silêncio é um sim. Vamos seguir aqui então. Vamos para a próxima questão, questão de número 9, tá? Começa com uma charge da Mafalda. O telefone da minha casa está quebrado outra vez. Não aguento mais viver num país subdesenvolvido. Não te dói um pouco dizer que seu país é subdesenvolvido, Suzanita? Mas ele é subdesenvolvido, quer que eu diga o quê? Aí a Mafalda diz, pensa, né? E diz, país amador. Questão do Enem, e a gente vai recapitular alguns assuntos importantes. Nós estudamos ao longo desse capítulo, né, algumas nomenclaturas que tentam, de certa forma, dar conta de um regionalismo no espaço mundial ao longo do tempo. A gente sabe que regionalizar para a geografia é pegar um todo, que no caso é o espaço geográfico, dividir em partes, né, a partir de um ou mais critérios, certo? E os critérios utilizados têm a ver com os objetivos. Então, dentro, né, de uma análise, né, sobre o espaço, utiliza-se muito essas divisões. Então, nós estudamos conceitos, né, através de uma organização geopolítica que se estabelece pós Segunda Guerra Mundial, naquele contexto, né, de Guerra Fria, onde nós temos uma disputa entre leste e oeste. Então, a gente está falando sobre aquela utilização de expressões como primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Nós falamos que a partir dos anos 80, né, a partir da crise, da derrocada do socialismo real, perde sentido essa classificação, até mesmo que países, né, do segundo mundo, do mundo socialista, passam por uma transição de uma economia planificada, centralizada para uma economia de mercado, uma economia, né, capitalista, passam a se utilizar uma expressão norte-sul, que também já perde validade, né, países como tidos como tipo sul, como alguns tigres asiáticos de primeira geração, como Coreia do Sul, né, Singapura, já começam, né, já apresentam, né, indicadores socioeconômicos próximos, né, que lhe dão uma semelhança a alguns países desenvolvidos, né? Então é muito difícil você classificar, é muito difícil você classificar um contexto tão diverso, né, tão complexo em apenas dois grupos, 3 grupos, é muito complicado isso, tá bom? Mas, para facilitar os estudos, é muito importante, né, você fazer essa separação. É muito importante você ter em mente, é comum, né, que a gente separe em grandes grupos de países, tá legal?
Aí eu queria chamar a atenção para um outro ponto que nós discutimos. A ONU, né, nos seus relatórios, ela utiliza a expressão países em desenvolvimento. O que eu chamei a atenção para isso também? Que essa expressão em desenvolvimento pode criar uma falsa ideia, um falso entendimento. Quando a gente fala país em desenvolvimento, significa que são países que hoje se encontram em situação, né, de indicadores socioeconômicos aquém do ideal, mas que estão caminhando. Isso, né, nos faz entender que um dia, alguns mais rápido, outros mais lento, né, mas algum dia esses países vão chegar ao nível de desenvolvimento, estão caminhando para o desenvolvimento, que é um equívoco, né? Outro equívoco é o seguinte, quando a gente fala países, né, em desenvolvimento, dá aquela falsa ideia que o subdesenvolvimento é uma etapa necessária para atingir o desenvolvimento, certo? Beleza? Então não importa a nomenclatura. Como que a gente precisa entender que dentro desse sistema capitalista, desse sistema mundo, que começa a ser organizado a partir da expansão marítima, onde economias regionais tornam-se integradas a partir de uma lógica centralizada por algumas potências europeias naquele momento e pegando toda a trajetória do sistema capitalista que nós estudamos, as etapas históricas, né, da evolução do sistema capitalista, a gente pode ter como semelhança, independente do momento, a relação de centro e periferia. Isso que é importante perceber. Para isso, né, utiliza-se para auxiliar o entendimento de divisão internacional do trabalho ao longo do tempo, como ela foi sendo alterada, né, foi sendo modificada. Tudo bem? Então, a gente revisa alguns pontos importantes. Cada uma das personagens adota uma forma diferente de designar países não desenvolvidos. Porém, atualmente tem se adotado a terminologia países em desenvolvimento. Por quê? Vamos lá, vamos aqui devagarzinho para a gente poder analisar. Ó, representa melhor a ausência de desigualdades econômicas que se observa hoje entre as nações? A ausência. Então, nunca tivemos um abismo tão grande, né, entre países, entre regiões, entre pessoas. A crise econômica que nós vivemos, estrutural do capitalismo, ela só aprofundou ainda mais essa desigualdade. Esse modelo de globalização que nós vivemos só aprofunda ainda mais essa desigualdade, tá bom? Como os dados, os indicadores socioeconômicos apontam, né? Em termos, né, matemáticos, só para a gente ter uma referência, hoje 1% da população mais rica controla quase 50% de toda a riqueza do planeta que é produzida, né? Algo próximo a 48%. Tudo bem? Facilita as relações comerciais no mercado globalizado ao aproximar países mais e menos desenvolvidos. Então, quando a gente fala de mais e menos desenvolvidos, tem a ver com as condições socioeconômicas, com acesso, né, e produção tecnológica. Nesse entendimento de DIT, são países que dominam a tecnologia, dominam as informações, né, dominam capitais e outros que são dependentes. Tá? Não faz relação, então. Indica que países estão em processo de desenvolvimento, olha só, como isso cria uma falsa ideia, reduzindo o estigma inerente ao subdesenvolvimento, ou seja, é algo feio, né, você falar subdesenvolvido, tá? Beleza? Mas isso pode ser, né, entendido como um falso entendimento, digamos assim. Demonstra o crescimento econômico desses países, que vem sendo maior ao longo dos anos, erradicando a desigualdade. De fato, nós temos alguns países, né, que emergiram economicamente em termos de desenvolvimento urbano industrial. Daí a utilização da expressão países emergentes, né, destacando alguns grupos, como os BRICS e hoje os TICs, né, que são destacados aí, Índia, China, né, o IC, né, o IC, Índia e China, o TICs, né, fazendo referência. Além de Índia e China, né, Taiwan e Coreia do Sul, tudo bem? A expressão dos BRICS começa a perder bastante espaço aí na conjuntura atual, mas já foi um grupo apontado, né, como os principais países emergentes que até 2050 iriam, né, controlar uma parcela significativa da riqueza produzida, composto por Brasil, Rússia, Índia, China. E aqui, ó, é África do Sul, aqui é Coreia. Tudo bem? Aqui é Coreia. Beleza? Coreia do Sul. Para não confundir esse S aí. Tá bom? Então, o que esses países têm em comum? O grande desenvolvimento tecnológico, os grandes investimentos em educação, os grandes investimentos em estrutura de pesquisa e ciência, né? Países como o Brasil, por exemplo, eles estão muito aquém do ideal, né? Em termos de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Pesquisa e desenvolvimento, por exemplo.
tá? Estão muito abaixo, né, do ideal. Então, Índia e China se destacaram justamente porque eles apresentaram um alto, né, avanço em desenvolvimento, tudo bem? Em termos de educação e tecnologia. Reafirma que durante a Guerra Fria, os países que eram subdesenvolvidos alcançaram estágios avançados de desenvolvimento. Também não, tá? Também não tivemos essa relação de uma forma totalitária. Beleza? Então, nós temos aqui o gabarito, né? Por que a ONU utiliza a expressão desenvolvimento? Justamente que a expressão subdesenvolvimento é muito forte, é um termo depreciativo, né? Então, querem criar passar um lustre aí nessa expressão tão forte, tá bom? Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo, então? Beleza.